Nesse vídeo eu vou te mostrar que essa palavra e essa palavra têm pronúncias diferentes. E até alunos avançados não sabem disso. Palavras em inglês que terminam com ATE podem ter duas pronúncias diferentes. Eu vou te mostrar vários exemplos onde isso acontece e vou te ensinar uma regrinha prática para você saber quando é uma pronúncia ou quando é a outra. Vamos lá então? So, let's get started. Existem muitas palavras em inglês que terminam em ATE. Esse final pode ter duas pronúncias. Uma é a pronúncia ate, que aparece em muitas palavras como late, gate, date. Porém, existe uma segunda pronúncia que muita gente não conhece e acaba pronunciando ate para tudo, e não é correto. Então, se a gente pegar essa palavra aqui, essa a gente pronuncia to intermediate. To intermediate. Então, você realmente pronuncia ate aí no final. Essa palavra significa intermediar, é o verbo intermediar. Agora, essa outra palavra aqui, você pronuncia intermediate. Intermediate. Aí significa intermediário. Talvez você seja um aluno do nível intermediário em inglês. Então você vai ser um intermediate student e não intermediate. Tá vendo? Então você tem basicamente a mesma palavra com duas pronúncias e cada pronúncia vai ter um significado diferente. E tem uma regrinha fácil de você saber quando é uma pronúncia e quando é a outra. Se for uma palavra monossílaba, né, que tem uma única sílaba, esse ATE vai sempre ser pronunciado ate, como nas palavras que eu já mencionei, late, date, gate e assim por diante. Agora, em palavras maiores, esse final ATE pode ser pronunciado ate ou pode ser pronunciado ut. Só que depende. Tem alguns tipos de palavra que você vai pronunciar ate, em outros você vai pronunciar ut. Qual tipo de palavra você pronuncia um ou outro? É bem simples. Se for um verbo, você vai pronunciar ate. Então, o verbo intermediar, você pronuncia to intermediate. Agora, se não for verbo, for um adjetivo, um substantivo, aí você pronuncia ut. Por isso que intermediate você pronuncia assim, é intermediário, não é o verbo. Também por isso que a palavra chocolate você deve pronunciar chocolate, chocolate, e não chocolate, porque chocolate não é verbo. Então você poderia ouvir uma frase assim: The minister is going to intermediate the negotiations. The minister is going to intermediate the negotiations. O ministro vai intermediar as negociações. Aí eu estou usando o verbo intermediar. Agora, eu poderia dizer também: This dialogue is too difficult for intermediate students. This dialogue is too difficult for intermediate students. Esse diálogo é muito difícil para estudantes intermediários. Aí, intermediário você pronuncia intermediate. Então eu vou te mostrar vários outros exemplos para você praticar. Assim a sua pronúncia em inglês vai passar para outro nível. E no final desse vídeo eu vou mostrar alguns casos especiais que você tem que ficar esperto. Então a gente vai sempre ter esse padrão entre verbo ou não verbo. Então, por exemplo, o verbo estimar, eu falo to estimate. To estimate. Agora, uma estimativa, você escreve da mesma forma, é a mesma palavra, só que com outra função. Então aí você vai pronunciar estimate, estimate. Então eu poderia dizer: It was too difficult to estimate how many people were affected by the storm. It was difficult to estimate how many people were affected by the storm. Foi difícil estimar quantas pessoas foram afetadas pela tempestade. I can give you a rough estimate of the number of people. I can give you a rough estimate of the number of people. Eu posso te dar uma estimativa aproximada do número de pessoas. Aí eu tenho to coordinate é coordenar, e eu tenho coordinate, que são coordenadas. Posso usar no plural, coordinates. Aí eu digo, we need someone to coordinate the project. We need someone to coordinate the project. Agora, se eu quisesse falar, o GPS vai te dar as coordenadas. Aí a gente diz: The GPS will give you the coordinates. The GPS will give you the coordinates. Outra palavra interessante é o verbo certificar e a palavra certificado. Se for o verbo certificar, você diz certificate. Agora, se for o certificado, aí é certificate. Certificate. Por exemplo, the training program will certificate the participants in security protocols. The training program will certificate the participants
in security protocols. Então, o programa de treinamento vai certificar os participantes em protocolos de segurança. Aí eu estou usando o verbo. Agora, se eu quisesse perguntar se você tem um certificado desse curso, eu diria: Do you have a certificate for this course? Do you have a certificate for this course? Aliás, a palavra certificate pode ser usada para um certificado de um curso, pode ser usada também como certidão. Por exemplo, birth certificate é a sua certidão de nascimento. Birth certificate, seu certificado de nascimento, né? Então, é certidão também. Agora, claro que tem palavras que são somente verbos ou somente adjetivos e substantivos. É que essas primeiras, elas têm as duas funções e aí você vai ter duas pronúncias basicamente para a mesma palavra. Agora, você vai ver palavras que são verbos que terminam com ate. Então, se for um verbo, você vai pronunciar ate. Por exemplo, o verbo isolar vai ser to isolate. Isolate. First of all, they need to isolate the virus. First of all, they need to isolate the virus. Primeiro de tudo, eles precisam isolar o vírus. Tem o verbo to appreciate, que é apreciar. They stopped to appreciate the sunset. They stopped to appreciate the sunset. Eles pararam para apreciar o pôr do sol. O verbo calcular é to calculate. You have to calculate the renovation costs. You have to calculate the renovation costs. Você tem que calcular os custos da reforma. O verbo compensar é to compensate. The company offered free products to compensate the customers. The company offered free products to compensate the customers. A empresa ofereceu produtos grátis para compensar os clientes. Verbo ativar, to activate. Use the code sent to your email to activate your account. Use the code sent to your email to activate your account. Use o código enviado para o seu e-mail para ativar a sua conta. Negociar é to negotiate. Negotiate. We want to negotiate better prices. We want to negotiate better prices. Nós queremos negociar preços melhores. To vaccinate. To vaccinate, vacinar. They will start to vaccinate people against the flu very soon. They will start to vaccinate people against the flu very soon. Eles vão começar a vacinar as pessoas contra a gripe muito em breve. O verbo comemorar, celebrar, é to celebrate. To celebrate. We're going to celebrate my sister's birthday. We're going to celebrate my sister's birthday. Nós vamos comemorar o aniversário da minha irmã. Eliminar é to eliminate. To eliminate. I'm trying to eliminate sugar from my diet. I'm trying to eliminate sugar from my diet. Eu estou tentando eliminar o açúcar da minha dieta. To hesitate. To hesitate é hesitar. Não sei se eu vou, não sei se eu fico. If you ever need help, don't hesitate to ask me. If you ever need help, don't hesitate to ask me. Se você algum dia precisar de ajuda, não hesite em me pedir. Bom, geralmente quando é verbo, os alunos nem erram tanto, porque a galera já está acostumada a pronunciar esse final como ate, devido àquelas palavras comuns como late, gate e assim por diante. Agora, quando não é verbo, é aí que geralmente a galera vai errar, que acaba pronunciando tudo como ate e não é assim. Por exemplo, a palavra accurate. Accurate significa preciso, exato, e você pronuncia accurate. E não é accurate. These figures are not accurate. These figures are not accurate. Esses números não são precisos. Se você quiser falar o Senado, em inglês você diz Senate. Senate. Não é Senate, né? Fica bem esquisito. The Senate passed a new law. The Senate passed a new law. O Senado aprovou uma nova lei. Clima. Clima a gente diz climate. Climate. Due to climate changes, we're having more storms. Due to climate changes, we're having more storms. Devido às mudanças climáticas, nós estamos tendo mais tempestades. Agora, se você quiser dizer particular, por exemplo, aí você diz private. Private. Por exemplo, they study in a private school. They study in a private school. Eles estudam numa escola particular. Ultimate. Ultimate. Essa palavra significa final. Não é último, hein? The ultimate decision is yours. The ultimate decision is yours. A decisão final é sua. Você já deve ter visto o UFC, né? Aquele campeonato de luta. O UFC significa Ultimate
Fighting Championship, ou seja, um campeonato de luta final. Esse ultimate é final no sentido de ser o mais extremo, o melhor, o top, entendeu? Então por isso que eles usam a palavra ultimate. E a pronúncia é ultimate, não é ultimate, ok? Você sabe falar analfabeto? Em inglês é illiterate. Illiterate. We need to reduce the number of illiterate people in the community. We need to reduce the number of illiterate people in the community. Nós precisamos reduzir o número de pessoas analfabetas na comunidade. Adequate. Adequate, adequado. We have to check if we have the adequate resources to complete the project. We have to check if we have the adequate resources to complete the project. Nós precisamos checar se nós temos os recursos adequados para concluir o projeto. Appropriate. Appropriate, apropriado. This film is not appropriate for children. This film is not appropriate for children. Esse filme não é apropriado para as crianças. Delicate. Delicate é delicado. These flowers are very delicate. Essas flores são muito delicadas. Doctorate. Doctorate é o doutorado. A doctorate requires a lot of research and study. A doctorate requires a lot of research and study. Um doutorado requer muita pesquisa e estudo. Considerate. Considerate é atencioso. He was very considerate to save me a seat at the event. He was very considerate to save me a seat at the event. Ele foi muito atencioso em reservar um lugar para mim no evento. Agora, tem alguns casos especiais que você deve ficar esperto. Agora, se você quer saber como colocar tudo isso em prática, né? Afinal de contas, você está aprendendo um monte de coisa e precisa usar isso para conversar. Eu já gravei uma aula aqui no canal ensinando a formar frases para você poder conversar em inglês. Se você não viu essa aula, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá que vai dar uma boa turbinada aí na sua conversação em inglês. Agora, tem 3 casos especiais aqui que vale a pena mencionar. A primeira palavra é candidate, que é candidato. Essa palavra você vai ouvir a pronúncia candidate, com ate, e vai ouvir também a pronúncia candidate, com at. Nesse caso, as duas pronúncias são corretas e são usadas para a mesma palavra sem nenhuma diferença de significado, tá? Você quer falar o candidato a alguma coisa, você pode pronunciar das duas formas que está correto. Por exemplo, there are 3 candidates running for governor. Ou there are 3 candidates running for governor. Então as pessoas vão usar as duas pronúncias. Há 3 candidatos concorrendo a governador. Uma segunda palavra que você também pode usar as duas pronúncias é a palavra template. Você pode pronunciar template também, tá? Então as duas são corretas. No inglês americano é mais comum eles pronunciarem template, com at no final. No inglês britânico é mais comum se pronunciar template. Mas, no final das contas, as duas são corretas, então não faz muita diferença. We made this website based on a template. Ou, we made this website based on a template. Nós fizemos esse site baseado num modelo. Aliás, é muito comum se usar a própria palavra em inglês, o template, para se referir a esses modelos prontos em várias situações. O terceiro caso especial é a palavra concentrate, que é pronunciada sempre concentrate, com ate no final. E ela pode significar o verbo se concentrar e pode significar também um concentrado. Por exemplo, um suco concentrado, né? Então, para se referir ao concentrado, eles usam concentrate, tá? Ou suco, ou qualquer outra coisa aí que seja um concentrado. Então, aí tem a mesma pronúncia. Então, eu posso falar I need to concentrate on my work. Eu preciso me concentrar no meu trabalho. E eu posso falar This juice is made from a concentrate. Esse suco é feito de um concentrado. Ó, e me diz aí nos comentários quais dessas palavras você pronunciava errado.